Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, Jó, capítulo 12. Resposta de Jó ao seu terceiro amigo, ou um dos três amigos, que no caso aqui nós estamos falando de Zofar. Primeiro foi Elifaz, depois Bildad e agora esse Zofar. Esse Zofar que nós estamos falando foi talvez o que teceu o discurso mais duro para Jó. E aqui o capítulo 12 é uma resposta de Jó a esse amigo Zofar. Vamos ler juntos? Antes disso, vamos orar. Pai, muito obrigado. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade de ler as Escrituras. Eu peço que o Senhor ministre profundamente na nossa vida, a ponto de gerar transformação, ao invés de só informação. Nos abençoe, Pai, nessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Venha comigo, capítulo 12, verso 1. Então Jó falou novamente. Vocês de fato sabem de tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e, no entanto, eles riem de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre. Dá um empurrão em quem tropeça. Os ladrões, porém, são deixados em paz. E os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os tenha sob o seu poder. Pergunte aos animais, e eles lhe ensinarão. Pergunte às aves do céu, e elas lhe dirão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar me informem. Pois todos eles sabem que meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que ele derruba, ninguém pode libertar quem ele aprisiona. Se ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. Se ele libera as águas, há inundação em toda parte. Sim, a ele pertence a força e a sabedoria. Enganadores e enganados estão sob o seu poder. Ele destituiu os conselheiros e os dispensa. Faz de tolos juízes sábios. Tira o manto dos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Destitui os sacerdotes e os dispensa. Derruba os que estão no poder há muitos anos. Silencia o conselheiro de confiança e retira o entendimento dos anciões. Derrama desonra sobre os príncipes e deixa os fortes desarmados. Ele revela mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda. Exalta nações e a destrói. Expande nações e as abandona. Despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminho. Andam tateando na escuridão sem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. A resposta de Jó é uma resposta sóbria e confiante. A ênfase que eu gostaria de trazer aqui nesse capítulo número 12 é que a verdadeira sabedoria só vem de Deus. Eu acredito que eu e você tenhamos alguém de confiança. Um pastor, um pai, um irmão, um mentor, um líder, um irmão, alguém que você se referencie. Alguém que você olha para ele e diga, aqui vai vir um bom conselho, aqui vai vir uma boa direção. Mas posso te dizer uma coisa? A verdadeira sabedoria só vem de Deus. Porque tanto eu e você e qualquer um que está debaixo do sol sofre por problemas, dificuldades. Não estaremos sempre num dia adequado para aconselhar.
Nem sempre estaremos moralmente preparados para aconselhar alguma coisa. E isso leva a reforçar ainda mais essa ênfase. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Eu e você precisamos sempre estar nutrindo o nosso relacionamento com o Senhor. O primeiro ponto eu destaco aqui no verso 4 e quero ler com você e ver se faz sentido. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e, no entanto, eles riem de mim. O verso número 4 é a realidade do mundo. É a realidade minha e sua. E eu e você precisamos amadurecer isso no nosso coração. Esse texto está dizendo que o justo também é ridicularizado. Isso mesmo, vou repetir. Você acha apenas que o ímpio, aquele que caminha sem Deus, aquele que está ali vivendo uma vida, entre aspas, na liberdade total? Você acha que apenas aquele é ridicularizado? Não, o mundo diz que o justo também é. Eu e você devemos manter a calma e a paciência no momento dessa injustiça. Porque neste mundo aqui, não há ninguém que escape. Não há ninguém quem possa dizer, eu estou imune a esse processo. Não. O justo também será ridicularizado. Agora, o ponto é a postura, é o rebate, é a reação. Isso é a pauta. O que eu estou dizendo aqui é a verdade, sendo claro, sendo aqui transparente comigo e com você. Vai chegar uma hora que a injustiça virá. Seremos ridicularizados, independente da sustentação moral, da sustentação dos valores que eu e você carregamos. Isso não é uma questão do que eu consigo controlar e fazer. A questão é o mundo caído que nós vivemos. Esse é o ponto que pega muitas das vezes. E a gente meio que, quer saber? Eu já me rendo. É tanta pressão. Então quer dizer que eu sou isso mesmo. Então é mais fácil eu ser de uma vez. Não caia nessa. Verso 10. Agora nós estamos falando de quem Deus é. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Eu vou repetir esse versículo. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Amado, amada, Deus governa tudo e todos e em todo lugar, em todo tempo, mesmo sem eu e você saber. A nossa confiança vem desse governo imutável, imperecível, à prova de corrupção. Deus governa, Deus sabe de todas as coisas, Ele é detentor da vida. Quem dirá a saída para um problema? Deus aqui, à luz do versículo 10, no capítulo 12, Jó aqui passando por grandes aflições, e agora a última invertida que ele recebe de Zofar, ainda assim tece um comentário desse. Nos versos 11 e 12, eu pego aqui uma anotação e veja bem o complemento. O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos, o entendimento aos velhos. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Esse texto aqui, esses versículos, eles fazem uma separação. O que é uma separação? Aqui está dizendo que os idosos têm sabedoria, né? Os idosos têm sabedoria, mas o entendimento vem de Deus. Isso quer dizer o quê para mim e para você?
independente da nossa jornada de vida, independente da nossa trajetória pessoal, a gente vai colecionar ensinamentos. Nós vamos colecionar entendimentos, experiências. Nós somos uma coletânea da frustração. Portanto, aquele que junta conosco, aquele que pergunta, que pede uma opinião, a chance dele ser bem-sucedido é muito grande, porque nós carregamos as falhas, os erros, os fracassos. E nós podemos eliminar isso na vida de alguém. Isso está tudo certo. A questão é que eu e você somos limitados, mesmo com essa coletânea, mesmo com tamanha história, mesmo com tanta experiência. Porque é só Deus que tem a sabedoria, só Deus que tem o conhecimento, só Deus que tem a chave, só Deus que tem a solução. Então, eu e você, mesmo com toda essa trajetória da vida, devemos nos curvar diante de Deus e dizer: olha, Deus, eu vivi, eu experimentei isso, estarei aconselhando essa pessoa nesse sentido, mas, por favor, faça com que no final eu exalte o teu nome e peça para que esse jovem, esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente, procure o Senhor, para que isso sirva para florescer em seu coração e o Senhor seja o direcionador dos seus passos e não eu. Isso é humildade. Esses versos mostram o meu limite e o seu diante do Criador. Que o Senhor possa nos abençoar e ter misericórdia. Nós vemos aqui 3 amigos: Elifaz, Bildad e Zofar. Esses 3 nos mostram como não fazer. E Jó aqui se mantém firme. Ele diz: só o Senhor é dono da vida e todo o fôlego da humanidade está sobre as suas mãos. Que eu e você possamos ter essa convicção, porque só Ele seremos íntegros e justos aos olhos do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Nós te rendemos graças e entregamos aqui ao Senhor nosso coração. Que nós possamos aprender a ser íntegros e justos, defendendo a nossa fé, tendo certeza daquilo que cremos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Logo, logo, Jó, capítulo 13.